Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o Desk Manager pode te oferecer informações para saber a eficiência da sua operação. Quando você fala de eficiência da operação, geralmente, onde você vai trabalhar dentro do Desk Manager? Na parte de relatórios. São os relatórios que vão te fornecer os dados para saber qual o volume de trabalho que a sua equipe está dedicando em cada atendimento, ou num volume geral, no tempo total aí durante um mês. Então, a eficiência realmente você vai sempre medir com base em relatório. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente consegue enxergar. Então, nesse relatório, eu posso trabalhar com 4 formatos de análise. Eu posso fazer uma impressão detalhada das interações. Então, em cima de cada uma das interações, eu vou analisar as informações que eu adicionei no relatório. Então, eu vejo a pessoa que interagiu, qual grupo de atendimento ela pertencia, o status que ela utilizou, categoria e subcategoria de chamado, todos os dados que eu fui adicionando lá. Então, esse é um formato detalhado quando você quer analisar um por um, uma interação por interação. Eu posso adicionar mais uma informação nesse relatório. Vamos colocar aqui, eu vou adicionar a informação da descrição da interação, porque aí você consegue também analisar a eficiência da equipe com base na resposta que ela está dando. Então eu posso pegar tanto a descrição da interação como a descrição do chamado. Então eu vou pegar a descrição da interação só para mostrar um pouquinho para vocês. E aí eu vou gerar esse relatório de novo no modo impresso, só para vocês analisarem. Olha que legal. Agora eu coloquei, tá vendo, a descrição que foi preenchida na hora da finalização, na hora da interação por cada pessoa da minha equipe. E aí você pode analisar, inclusive, o que a pessoa está respondendo dentro de cada chamado, se faz sentido ou não, para entender a eficiência da sua operação. A segunda opção que eu tenho de visualização desse relatório é a impressão resumida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos dados das interações e vou agrupar o total de interações para cada uma das informações. Então eu consigo saber qual foi o volume de trabalho em interações por cada campo que eu adicionei no meu relatório. Tá? Esse é um formato bacana para analisar de forma mais rápida, agrupada, cada uma das informações. Depois nós temos a forma de impressão desse relatório em Excel. O Excel ele vai te trazer a vantagem de trabalhar com dados. Você pode criar um filtro personalizado, você pode usar esses dados para construir um gráfico bonitinho e colocar numa apresentação para sua diretoria. Então a vantagem do Excel é que você consegue trabalhar com essa informação e manipular e brincar com esse dado aí para o seu objetivo principal, para o que você quiser trabalhar. Então o relatório, como vocês podem ver, vem bruto, basta filtrar e trabalhar com a informação, criar o que você quiser. Mas quando você fala de performance, quando você fala de análise de eficiência da equipe, o formato de impressão do relatório mais legal para você utilizar é esse formato que a gente chama de slideshow. O que ele vai fazer? Ele vai criar gráficos dinâmicos em cima de cada uma das informações que eu construí no relatório para você analisar e você tem a flexibilidade de mergulhar nessa informação, fazer o que a gente chama de drill down. Então olha que bacana, aqui eu estou olhando o relatório de interações da minha equipe. No último mês, a minha equipe tratou um total de 109 chamados. E aqui eu tenho a quantidade de interações por membro da minha equipe. Então, de longe, eu sei que o Rafael foi o cara que mais produziu. Então, ele registrou aí 86 interações de atendimento. E aí você pode olhar para cada uma das colunas. Ó. Então, aqui eu estou vendo por operador, aqui eu estou vendo o volume de trabalho por membros do grupo de atendimento. Então, eu tenho aqui o total de interações do meu time de suporte e infraestrutura, do time financeiro que também usa o Desk. Não preenchidos são interações que não tiveram um analista com grupo associado, enfim, algumas informações. De status, então a minha equipe trabalhou com interações e usou 63 vezes o status resolvido, 59 vezes o chamado ficou em aguardando atendimento, e aí eu tenho as outras interações. Categoria de chamado, o maior volume de interações que eu tive foi para a categoria financeiro, e aí depois em segundo lugar eu tive a categoria predial. Esse gráfico eu posso trabalhar com barras, com donut ou com bloco que me mostra a representação em porcentagem. Então eu sei que 23% das interações que a minha equipe preencheu foram relacionadas a chamados do tipo financeiro. E aí eu tenho a subcategoria reembolso de despesas, foi o maior volume, e segundo eu tive muitas interações de chamados do tipo segurança patrimonial, cerca elétrica. Então são dados que me ajudam a entender o comportamento da minha operação e automaticamente analisar a performance. Mas vamos lá, a gente está falando de eficiência da equipe. Pô, legal, Rafael, o número de interações que o Rafael registrou é um número bem grande, me chamou a atenção, eu quero investigar. E aí vem a parte bacana do slideshow. Eu clico na fatia do gráfico e eu faço o drill down. Esse drill down, ele mergulha na camada da informação. Então aqui eu estou mergulhando nas 86 interações que o Rafael fez e eu posso analisar cada uma delas. E aí eu posso continuar mergulhando, por exemplo, das interações que o Rafael fez, eu quero saber qual foi o tipo de chamado que ele mais trabalhou. Então a gente consegue ver aqui, vamos ver em porcentagem, que fica legal.
suporte hardware foi o maior volume de interações que o Rafael trabalhou aí durante o mês passado. E eu posso olhar todas as interações que o Rafael fez de suporte hardware e vejo qual foi a subcategoria. Então, o Rafael trabalhou, eu continuo mergulhando, eu continuo fazendo drill down. 85% das interações que o Rafael fez de hardware foram relacionadas a monitor. Então, o Rafael está performando muito chamados de monitor. Está sendo o maior volume de atendimento que ele está prestando. Eu posso analisar aqui o total de horas, mas o Rafael gastou 20 minutos com esse volume todo de interações dentro de um mês. Claro que esse dado é irreal, a gente está com um ambiente de apresentação, mas pensa na sua operação, você olhar quanto tempo um analista produziu em horas para cada tipo de chamado, você saber qual é o tipo de chamado que consome mais tempo do seu analista, da sua equipe, de uma pessoa da sua operação de atendimento, você consegue saber se ele está dedicando mais tempo num tipo de chamado específico, e às vezes isso pode ser uma informação importante para você falar, então eu vou investir nele, eu vou investir num tipo de treinamento, num curso para ele voltado àquela categoria de chamado que ele mais interage, para capacitar ele um pouco mais, para ajudar ele a dar maior vazão nos atendimentos desse tipo. Então você consegue olhar para essa informação, analisar a eficiência, que é o volume de interações que ele prestou, o total de horas que ele trabalhou, mas também olhar para essa informação de maneira estratégica para melhorar a sua gestão operacional. Então aqui são dados, a parte legal realmente do relatório é isso, é você mergulhar e continuar fazendo o drill down e ir mergulhando na interação, e mergulhando na informação, e aprofundando no dado que você quer saber para chegar numa informação que fala, legal, meu analista está performando bem, ele está interagindo um volume grande de interações, as horas que ele está computando lá de trabalho estão batendo com a jornada de trabalho dele, então eu sei aí a parte bacana como está a eficiência de cada membro da minha equipe e da equipe como um todo. Nós temos um outro recurso bem legal dentro da ferramenta, que é um recurso de indicadores. Quando você fala de performance, você pensa muito em tempo médio de atendimento. Tempo médio de atendimento é quanto tempo um chamado demora desde a abertura até a finalização dele. Geralmente é esse o tempo corrido que você trabalha, que é o TMA. E aí você pode analisar o tempo médio de atendimento de cada membro da sua equipe, para saber realmente se ele está performando bem ou não. Então olha que legal, a gente tem aqui um indicador pronto, tempo médio de atendimento. No tempo médio de atendimento, primeiro eu vou ter uma visão mais geral. Então eu tenho aqui uma análise geral da minha operação, qual é o tempo médio da minha equipe como um todo, somando todos os chamados, todas as interações, e aí eu consigo saber uma série de informações, tempo médio de categorização, que é a linha azul, tempo médio de abertura entre a abertura do chamado e o primeiro atendimento do SLA, tempo médio entre o primeiro atendimento e o tempo de solução do SLA, tempo médio entre a abertura e solução, e eu tenho o tempo médio entre a abertura e a finalização, que geralmente é o dado mais importante, que é o ciclo todo de um chamado, desde a abertura até o encerramento dele. Aqui eu estou olhando no geral, então por exemplo, no mês de julho, a minha equipe estava com uma performance de abertura até a finalização média de 10 dias, ou seja, o usuário demorava uma média de 10 dias para que o chamado dele fosse resolvido. E isso é um tempo muito longo, e isso gera insatisfação do usuário e realmente não reflete uma boa performance da equipe. Só que, por exemplo, eu tomei algumas atitudes, eu tomei algumas ações na gestão da minha operação, e esse tempo foi caindo. Agora em setembro, por exemplo, eu estou com um tempo médio de 11 horas de atendimento, certo? Então esse é um tempo médio legal para a equipe trabalhar. Pô, bacana, Rafael, mas eu quero ver o tempo médio de uma pessoa específica da minha equipe. Aí vem a parte legal. Dentro do tempo médio de atendimento, você pode filtrar, e aí você tem a opção de vir aqui e analisar um operador em específico. Então eu venho aqui, eu quero ver a performance só do Rafael. Quero ver o tempo médio do Rafael de atendimento. Então o Rafael, olha como o tempo médio do Rafael foi muito flexível, né? Muito volúvel. Então a gente pode olhar para os últimos meses. Em junho ele estava com um tempo médio de 8 dias, em julho foi para 16, dobrou o tempo médio de atendimento dele. Só que aí eu olhei para essa informação, conversei com o Rafael, dei um feedback, discutimos algumas questões dos processos e ele começou a melhorar a performance dele. Em agosto ele caiu para um tempo médio de 3 dias e já em setembro agora o Rafael está trabalhando com um tempo médio de 2 horas de atendimento. Então olha que dado legal que você consegue analisar e performar e ver a performance da sua equipe e às vezes fazer uma ação, tomar uma estratégia, investir em algo que vai melhorar essa performance como um todo, e aí a gente consegue analisar o comportamento num período inteiro e ver o resultado. Então o tempo médio de atendimento é outra ferramenta muito poderosa
dentro do Task Manager que vai te ajudar a melhorar a performance da sua operação. Quando você fala em performance, acho que o último ponto que vale a pena a gente comentar é a parte de pesquisa de satisfação. Se você tem um recurso de pesquisa de satisfação implantado, cada chamada que a sua equipe finaliza manda para o seu usuário uma pesquisa perguntando como foi a resposta, ou como foi a qualidade do atendimento, vem muito do que você quer analisar. E aí, dentro do Task Manager, nós temos o app de satisfação, só para mostrar rapidinho. Nesse app de satisfação, você consegue analisar as respostas que a sua equipe recebeu e aí você pode fazer uma análise individual. Então olha que legal, eu vou filtrar aqui, eu vou em lançamentos, pesquisa de satisfação, eu quero só as pesquisas respondidas este ano. E eficiência geralmente está amarrada à qualidade de atendimento e isso envolve a percepção do usuário quanto ao atendimento que ele recebeu. Então a pesquisa de satisfação te ajuda muito a medir a eficiência da sua equipe, certo? Não adianta você atender rápido, mas não atender com qualidade, né? Então geralmente existe uma linha aí que você precisa encontrar de equilíbrio entre atendimento eficiente e atendimento com qualidade para que o usuário fique satisfeito e a sua operação passe a gerar um resultado mais positivo como um todo. Então aqui agora eu gerei um volume maior de respostas, vamos pegar por operador e vamos analisar, vamos pegar o Haroldo aqui como exemplo, ó, ele teve o maior índice de respostas e eu posso filtrar, ó, o Haroldo ele teve o maior índice de respostas e eu posso filtrar a questão que eu quero analisar da minha pesquisa de satisfação. Então no meu questionário eu tenho uma pergunta configurada lá, como você avalia a qualidade do atendimento prestado, por exemplo. E aí dentro dessa pergunta eu posso analisar o índice de respostas do Haroldo. E olha que interessante, o Haroldo aí foi avaliado com 82% dos chamados que ele finalizou como péssimo e 17% como ótimo. Então olha que número discrepante ou que informação importante e valiosa para mim. O Haroldo pode, por exemplo, estar performando muito bem naquele relatório de interações, ele teve um volume gigante de interações realizadas, mas a qualidade na percepção do usuário não está legal. E isso me serve como ferramenta para eu sentar com o Haroldo e conversar. Claro que eu posso ir mais a fundo, investigar cada chamado, investigar o que aconteceu, mas eu consigo fazer uma gestão e eu tenho uma informação que é o ponto de partida para eu analisar, para eu tomar uma decisão, para eu medir a eficiência daquela pessoa da minha equipe. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que tenham gostado. Fique ligado nos outros vídeos, eles vão ajudar em outros pontos mais específicos e obrigado aí a todos.